E aí, gente, beleza? Bom dia aí, sabadão, com o mercado em um movimento realmente que eu necessito mostrar alguns alertas para vocês. Eu necessito deixar a coisa bem clara, porque você não pode ser pego de surpresa caso essa armadilha que está sendo formada venha derrubar o mercado. Então, meu objetivo aqui nessa livezinha de hoje é conversar com você nesse sábado e preparar você para uma possibilidade de um cenário negativo. Claro que sim, eu ainda acredito numa alta, num cenário positivo, onde a gente ainda vai ter a última pernada de alta com o Bitcoin buscando 134 mil dólares, mas eu não sou o dono da razão e tenho que também preparar a minha estrutura financeira, preparar os meus investimentos para se acaso a gente tiver uma queda no mercado. Afinal de contas, o momento de queda é realmente o que dói no coração de todo mundo. Quando sobe, tá tudo de maravilha. Mas caso venha a ter uma queda, mais do que o que está acontecendo, você tem que estar preparado. E é por isso que eu quero deixar aqui para vocês muito bem claro tudo isso que a gente está trazendo, vai trazer na livezinha de hoje, ok? Então sejam muito bem-vindos. Eu deixei o chat para quem é membro do canal, justamente porque hoje, sábado, era o dia da live de membros do canal. Então eu vou estar respondendo quem é membro do canal para ficar mais fácil e não ficar tão cheio de comentários aí, ok? Mas se a gente bater um número alto de inscritos aí hoje, sei lá, 400, 500 inscritos nessa live, eu vou colocar, eu abro o chat para todo mundo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar logo aqui na área que a gente está querendo trazer para vocês, né? A maioria no semanal o mercado está bem feio. No mensal temos uma mistura de alguns tokens, principalmente tokens de exchange como OKB e CRO, que explodiram e estão mantendo uma alta muito boa. Lembra aquilo que eu falei do token da Bitpanda? Pronto. Então fiquem ligados porque normalmente essas exchanges trazem oportunidades aí para a gente ver o mercado fazer esse tipo de movimento com as exchanges, ok? Então vamos lá. Eu tenho algumas informações aqui que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá, deixa eu ver aqui os membros que já estão aí, ó. Alexandre, seja muito bem-vindo aí. Deixa eu colocar o chatzinho. Ah, outra coisa, eu deixei aí para vocês uma pesquisa que eu quero saber de vocês. Iniciamos o bear market, sim ou não? Eu quero que vocês respondam aí essa pesquisa, todos podem responder. E dessa forma, então, a gente vai ter uma noção de como está o sentimento aí de vocês. E outra coisa, acredito que o som já está de boa aí para vocês escutarem. Peraí que eu estou buscando um negocinho para colocar o chat aqui, viu? Para eu colocar o chat dos membros na tela. Pronto, acho que agora vai. Alexandre, deixa eu puxar o Alexandre para cá. Pronto, aqui. Boa tarde aí, Alexandre. Nosso moderador Luiz Fernando aí, já 3 anos de membro, cara. Brigadão aí, Luiz, já é 3 anos de membro. Melquisedeque Oliveira, bispo aí, bom dia, irmão. Fabrício chegando aí na área, bom dia, bom dia. Então vamos lá. A gente tem hoje aqui no nosso gráfico do Bitcoin um momento muito importante de decisão muito séria para os investimentos de todo mundo. Hoje a gente já tem uma queda no Bitcoin, já chegou a 13%. Lembra que nós mencionamos a possibilidade da queda entre 15% a 25% aqui no Bitcoin. Coisa que eu acredito que está mais para 15% a 20%. Só que
Quando a gente olha o mercado do jeito que está, e aí eu não quero ser pessimista, nós temos aqui no gráfico semanal, no gráfico mensal, um movimento que não é muito bonito no mercado, que é este movimento aqui, ok? Dois candles quase que gêmeos, com uma rejeição muito grande nessa área de formação de topo acontecendo. Já tivemos outras vezes essa mesma formação, e essa mesma formação levou o mercado em queda, ok? Levou o mercado em queda. Nós temos aqui parecido, né? Neste dia tivemos uma alta com uma rejeição e depois um candle vermelho de baixa em 2021. Em 2021, em outubro, onde iniciou verdadeiramente o bear market, tivemos um candle no mensal de alta com rejeição e depois outro candle vermelho com uma rejeição ainda maior. Quando eu venho para ciclos anteriores, e aí eu tenho aqui 2017, olha o que eu tenho em 2017. Um candle verde com uma grande rejeição e ao lado dele um candle vermelho com uma grande rejeição. Então esse padrão é um padrão que marca topo do mercado. A diferença que nós temos de 2017 para 2021 e 2025 é que em 2017 nós não tivemos dois topos grandes no ciclo, ou seja, no ano, como houve em 2021, que tivemos um grande topo mais ou menos entre março e abril e depois o topo final em outubro. Só que aqui não, em 2017 a gente teve um topo, teve a rejeição e acabou o ciclo. Deixa eu olhar aqui mais para trás, e aí você olha, 2013 não teve o candle com rejeição, mas sim, tivemos um grande candle verde de alta e depois o candle vermelho, depois de marcar topo, em queda. E aí tivemos a queda do bear market. Então hoje o que me preocupa, e vocês têm que estar preparados para isso, é que poderemos ter formação idêntica de uma marcação de topo, como tivemos em outras regiões. Pode ser uma marcação de topo temporário, sim, como aconteceu em 2021, mas percebam que em 2021 temos um candle aqui, mais para um candle doji, fechando o mês praticamente exatamente como abril, né? Ele abre o mês em 58.542 e ele fechou o mês em 57.600. Então, teve volatilidade durante o mês de abril de 2021, mas praticamente não houve uma grande volatilidade como já houve em maio. Que aí sim você tem um grande candle aqui de queda. Aí você marca o topo em outubro e novembro de 2021. E agora vem uma repetição aí do passado. Vamos lá. Por que eu acho, Sandro, que ainda teremos uma pernada de alta? Existem vários indicadores que me levam a crer que ainda teremos uma pernada de alta. Vários indicadores. Eu vou mostrar para vocês, não se preocupem. Mas, para mim, temos que ficar alerta nas zonas aonde o Bitcoin está com maior risco. Vamos agora para o semanal. Nós temos no semanal essa queda anterior aqui, que aconteceu no início desse ano, vindo próximo a retestar o topo aqui anterior, que foi de 73 mil dólares aqui, ok? Você vê que ele vem, cai, rompe e retesta novamente a mesma zona. O que está acontecendo agora, hoje, no mercado? Eu vou colocar essa linha do reteste de outra cor aqui. Vou colocar azul ou verde, sei lá.
Atualmente, temos outro topo aqui. E atualmente, ele está próximo a perder esta região. Ok? A perder essa região. Quando eu, Sandro, me preocuparia em ficar ligado no preço que nós teremos aqui de mercado, ok? Quando que eu, Sandro, me preocuparia? Quando e se nós perdêssemos essa região que eu estou marcando aqui, que marca o primeiro topo de novembro de 2024, aqui, quando o Bitcoin bateu quase 100 mil e rejeitou. Depois ele tentou, virou de novo, ó. Aqui virou resistência, aqui resistência, aqui resistência, aqui resistência. Olha quantas resistências nós temos aqui, né? Temos a primeira, a segunda, depois uma terceira, uma quarta, depois aqui uma quinta, depois aqui uma sexta. Depois que ele sedimentou essa região como uma região forte e fez um verdadeiro piso, né? Eu até brinco que o suporte você encare como uma laje de piso forte. Então ele fez uma grande laje de piso forte aqui nessa região. Quando você tem uma grande laje de piso forte, né? Era como se fosse você estar construindo um prédio. Ela era aqui a laje sendo construída para garantir o primeiro andar. Então ele faz uma laje bem grossa que depois que ele consegue romper é difícil perder. Então ele rompeu aqui, ela se tornou agora uma laje do segundo piso, né? Ou seja, do primeiro piso. Agora estamos em um nível acima dessa região. Assim, nós temos uma tranquilidade de que enquanto não romper essa região, ou seja, enquanto não vier abaixo, enquanto a gente não tiver uma queda nessa região aqui, vou colocar até em 2 aqui para a gente ver melhor. Eu estou tranquilo, certo? Só que eu estou tranquilo com o meu investimento. O investimento do Sandro. E eu tenho que ter preocupação com o investimento de quem está entrando aqui no canal. Entram no nosso canal aqui no YouTube de 100 a 200 pessoas novas todos os dias. Todos os dias. Nos últimos 30 dias foram mais de 3 mil pessoas novas que entraram aqui no canal. E com isso, tem muita gente novo que está conhecendo o nosso canal aqui pela primeira vez, como tem muita gente nova que está, por exemplo, entrando no mercado cripto. E pode estar vendo essa correção aqui agora como uma oportunidade de entrada, ok? Ele pode estar vendo isso como uma oportunidade de entrada. Só que, caso esse primeira linha nos 109 mil, posso colocar um pouco mais abaixo aqui, pegando essa região, dos 108.500, se essa região não for segura, nós estamos com uma possibilidade grande de vir retestar essa região dos 98. E aí é onde mora o problema. Porque se retestar os 98 e não segurar essa laje forte aqui, fracassar, doutor, entramos em bear market. Entramos em queda. Entramos em uma correção muito maior do que aquela que a gente esperava. E quem comprar nessa região e tiver pressa para realizar lucro, pode ser que tenha que esperar 2, 3 anos para que o Bitcoin, depois da correção de bear market, de plantação de 2027, venha voltar a romper os 100 mil para voltar a pessoa sentir no lucro. Será que a pessoa tem, ou quem investiu, tem paciência para isso? Ou depois de ver o Bitcoin a 80 mil, ele vai ser mais um que vai dizer, esse mercado não presta, vou cair fora, vou sair fora dessa situação porque isso não presta.
Entendeu? Qual é a minha preocupação? Eu vou colocar aqui uma pergunta. Agora, vou encerrar essa primeira enquete que nós temos aqui. A maioria de vocês acham que não é o bear market, então show de bola. E agora eu vou liberar para que inscritos possam fazer comentários aí no canal, ok? Espera aí. Não sei se eu fiz algum erro. Vamos ver se eu fiz algum erro aí. Pode ser que eu tenha feito algum erro na live, vamos ver. Não, acho que não. Acho que ainda tá de boa na lagoa. Tá. Deixa eu só tentar modificar aqui a questão dos comentários para dar chance dos inscritos do canal poderem comentar, ok? Então agora você que é inscrito do canal já está liberado para comentar. Então pronto, acho que agora estamos de boa. Pronto, estamos de boa aí. Agora já podem comentar para a gente poder interagir com a geral aí. Claro que eu vou dar preferência a responder a galera que é membro do canal, ok? Então aí, o Cleo Marques começou a comentar. Bom dia a todos. Aí, deixa eu abrir aí o nosso chatzinho para a gente poder aí conversar com todos, ok? Ok, perfeito. Deixa o like, pessoal. Simbora. Então vamos lá. Então, diante disso, diante desse estudo que eu venho fazendo aí desde ontem, inclusive trocando muitas ideias com o nosso moderador Luiz Fernando, que eu quero sempre agradecer as ideias que a gente troca, porque ele traz uma visão dele e eu junto com a minha visão, e aí vou procurar mais, estudar mais sobre a visão dele, né, para ver se a gente tem sentido ou não. Eu vejo que isso é muito real. E aí, então vem a pergunta: e agora, compro ou não compro? Por que que eu comentei que eu tinha ordens? Já pegou a minha ordem de 108,800, de 108,200, de 107,550. Ontem pegou a ordem mais, ou seja, a primeira ordem dos 107 que eu tinha colocado, que era 107.500. Eu tenho ordens escalonadas até os 100 mil dólares aí, 101 mil dólares. Só que a minha visão das minhas compras, eu estou focado ainda na última pernada do Bitcoin, que eu projeto que ainda teremos este ano, mas eu não posso arriscar que você queira ter uma simetria de alta no Bitcoin. Vamos lá, vamos para outra leitura aqui. Vamos dizer que você aí do chat compre Bitcoin nesta região de agora, ok? Nesta região que estamos agora. E a nossa possibilidade de alta, na minha projeção, está em 134 mil, ok? Podendo ficar na região aqui dos 146 aos... Vou abrir aqui a tela que a gente vê melhor. Dos 146 até 154 na projeção pode ir, mas essa zona para mim é a zona principal. Isso daria para quem entra agora no mercado: tô verde, cheguei agora, vou entrar no mercado, vou comprar Bitcoin porque já corrigiu aí 13% dos 15% que o Sandro mencionou que era possível corrigir, já corrigiu 13%, já vou começar a comprar. Essa pessoa está aí, se ela foca em ganhar dinheiro só esse ano, ela está programada para ganhar aí uma média de 24%. Possível de acontecer. Possível. Não sabemos se irá acontecer.
É provável que aconteça, é possível que aconteça, mas eu não me chamo Smart Money, nem tenho uma corretora, nem tenho absolutamente quantidades de Bitcoin que eu possa influenciar no mercado, como essa última baleia de Bitcoin que vendeu 24 mil Bitcoins e já movimentou mais 25 mil Bitcoins agora. Normalmente as baleias, pelos dados on-chain, elas conseguem sair antes do movimento de queda geral do mercado. Não é que ela sai, ela sai antes, mas antes, às vezes, são 2, 3, 4 meses. Não é antes, assim, bateu o topo, vou começar a sair. Não, normalmente elas saem, elas vão vendendo antes de completar. E isso a gente pode ver aqui no Look into Bitcoin. Quando a gente olha aqui carteiras com 10 Bitcoins, né, que tá aí na tela. E a gente... Bom dia, Henrique, tamo junto, meu irmão. Mais um aí com 3 anos de membro, tamo junto, irmão. Felipe aí, top 3 fãs do canal agora. E ADM Lanterna, número 2 fã do canal, tamo junto. Vamos falar sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Ethereum, ok? Daqui a pouco eu vou falar sobre o Ethereum. Vamos lá. Quando a gente olha a marcação de topo no Bitcoin em 2017 aqui, ok? Em 2017, nós notamos que... Deixa eu puxar aqui, vou fazer aqui. Em 2017, as baleias de Bitcoin começam a vender praticamente em novembro de 2027. Olha só, elas começam a vender mais ou menos aqui, ó, quando tinha 152 mil carteiras e chegou a cair a 151 mil carteiras. Ok? Quando a gente volta para 2021, que é algo mais recente, existiam muito mais baleias, nós vemos que as baleias de Bitcoin começam a vender aqui em dezembro de 2020, que tínhamos 154 mil carteiras com 10 Bitcoins ou cima. E olha que eu estou falando baleia, na verdade eu poderia estar dizendo que eu estou falando de um tubarãozinho. Se eu quero falar verdadeiramente de baleia, eu vou para 100 Bitcoins para cima. Eu vou até colocar aqui 100 Bitcoins para cima. Aí, peraí. Aqui, 100 Bitcoins para cima. Então, 100 Bitcoins para cima, aqui em 2021, né? Vou agora dar o zoom. Em 2021, elas começam, você vê que elas vendem, mas elas não vendem tanto. Ela está com 16.200 e ela chega a 16.030. Por quê? São carteiras de longo prazo. Vou botar de 1.000 Bitcoins, que aí sim já começa a ser umas baleeiras danadas aqui, ó. Aqui seriam baleias. Ó, vou botar aqui na alta que tivemos em 2021. Olha só. 2021. Quando que as baleias começam a vender? Olha só, aqui, ó. Fevereiro de 2021. Quando o Bitcoin bateu o topo, o primeiro topo, que ele bateu 64 mil, foi mais ou menos em março aqui, ó. Abril de 2021. Bitcoin bate 64 mil. As baleias que tinham mais de 1.000 Bitcoins, que eram 2.487 carteiras, venderam de fevereiro até abril. Por quê? Porque eles vendem antes do topo, não porque eles vão adivinhar que é antes do topo, porque eles já estão no lucro há muito tempo, porque eles compram muito antes. Olha o período de compra das baleias aqui, ó. Ó. Olha o período de compra. Fevereiro de 2022, do nada, saímos de 2.100 carteiras
com 1.000 bitcoins para 2.293. Olha a entrada das baleias aqui, é a linha amarela, ok? As baleias são a linha amarela. Olha a entrada on-chain aqui das baleias no Bitcoin. Quando foi? Foi no topo? Não, elas entraram na queda do mercado. E aí, quando perceberam que iríamos ter a volta do mercado, elas simplesmente entram muito fortes. E pararam por aí de entrar? Não pararam por aí de entrar. As baleias voltaram a começar a entrar aqui mesmo, olha só, e dessa data até hoje, as baleias estavam em 2.000 carteiras e foram subindo. Atualmente, ainda está na média de 2.000 carteiras. Essas baleias ainda não começaram a vender tanto, já venderam aqui, ó. Então, o que é que acontece? Acabou de ser vendido 24.000 bitcoins. A mesma baleia movimentou mais 25.000 bitcoins. E essa mesma baleia detém dos 146 mil bitcoins. O que pode levar ainda o mercado a experimentar quedas maiores. Está vendendo para comprar mais barato? Não sabemos. E é isso que eu gostaria de trazer de alerta para vocês, ok? Não repliquem 100% do que eu estou fazendo, porque eu tenho Bitcoin comprado neste ciclo a 17.800, a 18, a 19, basta ver os meus vídeos desde de final de 2021 para cá, ao começo de fevereiro, quantas vezes eu comprei Bitcoin durante esse período que o Bitcoin estava em 18, 19, 20 mil dólares. Porque isso me preocupa. Eu não posso permitir que o cara entre agora e o mercado fracasse, ou seja, já entre em bear market e ele perca e fique preso no topo até daqui a 2, 3 anos, quando volte para bater nesse mesmo valor. Tem alguns dados que aí eu quero mostrar para vocês que eu achei meio interessante aqui. Ok, vamos lá. Eu tenho aqui esses dados, que é o Gaussian Channel. Gaussian Channel, ele é um indicador que normalmente ele mostra a reversão de tendência, ok? Quando está verde, ele está numa tendência de alta. Quando está vermelho, ele está em uma tendência de queda. Então, normalmente, o Gaussian Channel utiliza médias móveis e cálculos para poder definir quando o ativo entra em queda ou não. E claro, antes dele marcar e mudar aqui para vermelho, ele vai precisar que o Bitcoin reteste essa média de cima, que é a parte superior do Gaussian Channel, nos 102.639. Se ele perde, pode ser até que perca momentânea, mas se entrar novamente e vier para a região de meio do Gaussian Channel, ele já fez isso aqui, ó. E quando foi isso? Justamente de janeiro de 2025, quando o Bitcoin marcou topo, ele caiu até testar o meio do Gaussian Channel. E neste período, o Gaussian Channel ainda não modificou a cor para vermelho. Por quê? Porque para o Gaussian Channel ainda seguimos em tendência de alta. Pode acontecer de termos um reteste, né? E aqui aconteceu de novo, olha só. A gente bateu topo em 2024, em março de 2024, nos 73 mil dólares. E ele entrou de novo no Gaussian Channel e testou o meio do canal mais uma vez. E não mudou de cor. Seguiu subindo, fez um novo topo nos 108 mil e voltou e retestou mais uma vez o meio do canal. Ele sobe, faz um novo topo nos 124 mil e ele agora vem novamente para tentar marcar e entrar para o meio deste canal. O que é que acontece? Vamos olhar a Solana, Sun Gameplay, bom dia Oscar, Aloysio, todo mundo vende e os institucionais fazem caixa.
fazem caixa, valores interessantes, tal. Bom dia, Sandra. Esse ciclo tem várias direções por conta dos institucionais. Smart Money está muito poderoso. Verdade, verdade, irmão. Verdade. 4 anos, isso mesmo, Henrique. Muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração. De coração mesmo. Então vamos lá. Olha só, 14 anos de idade, cara. Beleza. Sun Gameplay. Tamo junto, irmão. Continue jogando, brincando, tudo. Utilize isso como estudo de aprendizado, mas não foque. Você tá muito novo. Você deve buscar aproveitar a vida. Eu com 14 anos de idade, cara, o que é que eu tava fazendo com 14 anos de idade? Eu tava iniciando a surfar com 14 anos de idade. Fazia judô, iniciava a surfar e ficava com os amigos na escola, tranquilo, tudo direitinho. Não vou dizer que é ruim você ter um foco em aprender financeiramente, como modificar, até porque, para mim, as escolas já deveriam ensinar administração financeira, investimentos gerais, investimento em criptomoeda de um modo geral. Mas foque em aprender, estudar, mas sem se cobrar. Aproveita a tua vida, cara, porque infelizmente a idade não volta mais e a gente acaba perdendo o momento de viver como adolescentes, crianças, pré-adolescente, etc. Tá bom, irmão? Obrigado aí, obrigado. Bom dia, Magno, tamo junto. Já vamos passar para as altcoins daqui a pouco, ok? Vamos seguir o raciocínio aqui. Então, diante disso, nós temos ainda chance da pernada de alta. Por quê? Porque o Bitcoin não entrou no Gaussian Channel, nem muito menos perdeu a alta e retestou o meio e perdeu o meio. Por isso que esta caixinha vermelha que vocês estão vendo aqui é tão importante. Porque se eu traço aqui uma linha imitando a sequência do Gaussian Channel, eu queria que desse para eu fazer aqui, mas eu acho que não dá para eu fazer não aqui. Eu queria... Será que eu consigo copiar ele? Não, consigo não. Bem, se eu imito a linha, olha só o que vamos ter aqui pela frente. Vou só dar uma sequência na linha de tendência aqui do Gaussian Channel, ok? Olha só, se eu imito essa linha e o Bitcoin em setembro perde essa zona aqui, para testar a zona de meio, ele entra justamente na região dos 98 mil dólares. Que poderá ser e fazer a mesma coisa que ele fez aqui, ó. Inclusive, gente, eu até peço que vocês possam tirar print. Agora, vou deixar até pronto aqui. Tirem print desta tela que eu estou mostrando agora para vocês aqui. Que se o Bitcoin retesta essa região e recupera, nós sim, durante setembro, sim, iremos para 134 mil dólares. É a minha visão. Posso estar errado, mas ele tem que retestar e abrir em alta. Tipo, romper novamente a zona aqui, que seria os 108 mil novamente. Se isso acontece, a gente vai buscar os 134 mil dólares. Se esse reteste aqui cai e fracassa aqui, acabou, doutor. É focar em longo prazo, em começar um DCA em Bitcoin, em Ethereum, em Solana, em Hyperliquid, ou seja, em tokens fortes que possam, até em Tron também, TRX, XRP, para mim, eu não invisto em XRP, a galera já sabe, então é muito difícil você falar sobre um token que você não acredita nele para investir. Mas se você acredita e acha que faz sentido para você a XRP, beleza. Também está dentro dos tokens top 10 ou top 20 aí do mercado cripto. Se isso ocorrer, é DCA na maioria das criptos que você quer focar para 2025. Mas se ele segura no meio desse canal, na região dos 98 mil e abre em alta, rompendo novamente a zona superior desse Gaussian Channel, cara, ele vai buscar os 134
e 34 mil dólares, ok? Bom dia, Edson. Bom dia, Leandro. Tamo junto. Não compro mais BTC nem Ethereum nesse ciclo, muito caro. Sandro, esses rumores no X de Trump faleceu. Cara, isso aí eu nem cheguei a ler, ó. Nem cheguei a ler. E qual a sua opinião? O que vai acontecer? É isso que eu tô mostrando, Vitão. Tipo, eu não posso dizer o que vai acontecer. Eu posso mostrar, caso aconteça isso, esse é o caminho que a gente deve seguir. Entendeu? Jader, bom dia. Setembro fará sentido se Fed cortar os juros, vai entrar mais liquidez. Assim vem out season e o fim do ciclo sendo, tá certo, mas sem corte do mercado abaixo minha visão. Boa visão, Jader, boa visão. Não sei se vai impactar tanto, porque mesmo sem corte de juros, vamos lá, Jader, opinião do Jader aí. Na minha visão, Jader, ajudaria, mas não impede. A prova para mim que isso não impede está aqui, ó. Vê o fundo. Quando foi o fundo? Setembro de 2024. Olha quando ele tocou no meio. Olha para onde o Bitcoin foi. 100% de alta e não houve corte de juros aqui. Houveram outras coisas que podem vir a ser desculpa de que por que isso aconteceu. Não. Para mim isso acontece porque normalmente é um período onde todos os institucionais, a parte financeira, está a fim de realizar lucro, a fim de ano. Todo mundo quer realizar lucro final de ano, para ter um final de ano gordo, como diz a história. Mas tá aí, ó. Em 2024, tivemos 100% de alta no Bitcoin e não houve corte de juros. Simplesmente foi um segmento normal do ciclo de mercado, ok? Vamos lá. Então, essa é a minha visão. Aqui. Olha aqui para trás, ó. Olha aqui nos outros ciclos, ó. 2021. Ele veio testar a região topo do Gaussian Channel. Desceu. Mas logo em seguida subiu, voltou, recuperou. Retestou de novo o meio do Gaussian Channel aqui. Ok? O meio do Gaussian Channel aqui, e aí bateu o novo topo histórico, o Bitcoin. Quando é que ele morre? Olha o exemplo que eu disse que poderá acontecer e a gente tem que ficar de olho. Ele perde a zona superior, ele perde a zona de meio, ele fica oscilando entre o canal inferior até perder o canal inferior. E olha quando ele marcou queda. O Bitcoin estava 48 mil dólares. Vou marcar aqui para te mostrar uma coisa. 47 mil dólares. Foi quando o Gaussian Channel disse nos 5 dias que aqui sim, agora é garantido. Revertemos a tendência. É queda, doutor. É queda, papai. Exatamente quando ele fez isso aqui. A partir daí, a gente parte para uma nova recuperação. Ele marcou alta aqui em 6 de maio de 2023, de que realmente entramos em alta. E essa alta tem sido assim absurda, desde que ele marcou alta aqui até hoje. Até o topo, o Bitcoin fez 360%. Então, ainda não tivemos essa reversão de tendência. Outro indicador que eu quero mostrar para vocês, que a gente tem que ficar de olho aqui. Olha só, a gente tem aqui esse Super Gap indicador e ele é muito importante. Ele é uma junção de várias médias. As médias rápidas, que representam o mercado que compra e vende, que faz swing trade, os de curto prazo, e as médias lentas, que representam, para mim, o que seriam as baleias. Representam a galera que tem mais tempo de mercado e com isso essa turma quando começa a vender é onde a gente liga o nosso alerta. Por quê? Porque são pessoas que têm uma grana muito alta e elas sim podem influenciar o mercado. Quando eu falo grana muito alta, é 1 bilhão de dólares, é 10 bilhões de dólares em Bitcoin, ok? Então vamos lá. Quando a gente tem essa situação aqui, através desse indicador, enquanto está verde, ok? Enquanto está verde, tá show de bola. Mas quando ele reverte
para o vermelho, olha aqui, ó, a reversão aqui para o vermelho, aí a coisa fica perigosa. Só que ele, antes de vir para o vermelho, ele modifica a coloração para cinza. E olha só quando ele reverteu em 2021 a coloração para cinza. Justamente em novembro de 2021, quando nós tivemos a queda no mercado aqui. Aí ele reverte para cinza, fica muito tempo até, e ele já começa a dar sinais aqui, ó, de venda, né? Fevereiro de 2022, maio de 2022, agosto de 2022. E para vocês que estão perguntando sobre esses indicadores, tudo isso vai ter aula no Imersão Cripto sobre isso. O link para pré-inscrição tá no WhatsApp aí, você entra no WhatsApp da descrição e fica lá no grupo, que semana que vem a gente tá abrindo a pré-inscrição. Aí eu vou ensinar esses e ainda muitos outros novos indicadores para vocês terem para acompanhar e aprender a utilizar. Então a mesma coisa aqui, ó, ele começa a reverter aqui quando as baleias voltam a comprar. Até que ele fica, o varejo também volta a comprar, fica tudo cinza, as médias se invertem, se entrelaçam, e aí os compradores de longo prazo são os azuis claros aqui, e os de curto prazo são os verdes. Sempre os verdes começam a comprar depois e começam a vender depois. Sempre é isso. Os azul claro vendem antes e compram antes. Essa que é a grande questão. Então aí nós temos aí, por vários momentos durante esse ciclo, 2023, 2024, os da média móvel lenta, eles vendem tudo e o varejo continua aí, como quem diz a história, né? Comprando, comprando, comprando. Então, quando a gente olha aqui, deixa eu apagar isso aqui para não confundir com a região que eu estou mostrando ali. Ok? Quando a gente olha aqui, a gente vê, e aí me preocupou também, que eles começaram já a vender justamente a partir de 11 de agosto. E começamos a cair. Quando eu vou ficar de olho neste indicador para acender para mim um alerta de que o negócio realmente é pesado, ok? Olha só que nessa queda aqui de março, ele chegou a perder quase todas as médias. Só que quando é que reverte? Através desse indicador aqui. Quando é que a gente reverte? Quando acontece isso, ó, ele cai e perde todas as médias, como aconteceu aqui. O problema é, se você compra nessa região aqui, que houve em 2021, quando estava em 50 e poucos mil Bitcoin, você vai aguentar até que ele perca aqui a última médiazinha deste indicador, cair 41% do seu patrimônio para você poder vender? Para essa pessoa que vendeu aqui aos 40 mil dólares, cara, ela com certeza está comprada aqui atrás, ó, por 9, por 8, por 7 mil dólares. Então, mesmo que perca, tá no lucro. É a mesma coisa que agora. Se isso aqui cair e perder essa última média e cair abaixo dos 98, dos 90 mil, 88 mil dólares, cara, o Bitcoin vai ter entregue uma queda de aproximadamente 30% e poderemos estar iniciando uma queda. Quem vender aqui nessa região dos 85 mil dólares, por exemplo, mas comprou aqui atrás, a 27, a 30, tá no lucro. Deixou dinheiro na mesa? Deixou, mas ninguém acerta 100%. Mas está no lucro. O problema é a galera nova que pode estar entrando nessa região. Então, não é momento de entrar nessa região. Você tem que ter paciência, esperar o sinal do Gaussian Channel aqui que eu mostrei para poder ver a reversão. Provavelmente ele vai tentar tocar no meio novamente do canal para reverter. Ou
a parte superior vai conseguir segurar aí o Bitcoin, ok? Pronto, eu queria mostrar essa visão, vou mostrar uma coisinha aqui para vocês rapidamente, né, para a galera que está no airdrop da Linea. A Linea distribuiu LXPL e o token LAM, que são tokens multiplicadores para o airdrop que eles vão colocar, né? Eles até dizem aqui, ó, todos os tokens LXPL e LAM já foram cunhados e depositados em endereços qualificados. O LXPL não é 1 para 1 com o painel OBL. Isso aí é muita informação, mas isso não é uma preocupação. Fique ligado para mais atualização sobre a linha airdrop e o TGE quando o cheque estiver ativo. Então, se você farma o airdrop da linha, você deve ir no The Bank ou na própria no explorador de blocos da linha e verificar se você recebeu. Eu recebi aqui ó, eu recebi na BAT da BAT, né, que é um enviador de tokens já pela linha. Eu recebi os tokens LAM e o LXPL nessas quantidades aí. Não sei o que vai significar. Inclusive, depois, se você fez e recebeu, deixa aí no chat que a gente vai tendo uma noção aí da galera, tá bom? Então fica de olho aí. Só que, quando a gente vê uma queda como essa aqui acontecer, quem está em stable, como essa poolzinha aqui, tá feliz, porque o dinheiro não muda, isso aqui aumenta, entendeu? O dinheiro não muda, isso aqui aumenta. Inclusive eu já tenho, ó, mais 73, os membros já sabem, eu mostrei esse vídeo para membro, estamos aqui fazendo uma pool de juros compostos, mas com as recompensas dolarizadas, para poder garantir que o que eu ganhei não vai ter volatilidade. E estamos em dólar e Ethereum justamente porque nós estamos aí no que seria hoje um dos tokens que melhor está se comportando. Então eu tiro isso aqui e jogo para o meu juros compostos aqui, ok? Então vamos lá, vamos responder aí a galera que está no chat. Agora vou dar uma atençãozinha a vocês que estão no chat aí para a gente fazer algumas análises, algumas coisas mais aí, ok? Ederaldo disse, acredito que os institucionais baleias vão dar mais um susto na galera. 198k. Depois iremos na última pernada de alta. Ederaldo, é exatamente isso que eu projeto e por isso que eu deixei ordens prontas aqui para serem compradas. Ordens prontas para serem compradas aqui, ok? Vou mostrar aqui a vocês. Eu não gosto de, como diz a história, de duas conversas. Eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Olha aqui. Bybit. Ordens de Ethereum. Tá aí, ó. Isso aqui é minhas ordens que estão em aberto de compra. Tem mais aqui, eu acho. Aqui, ó. As de Bitcoin. 104, 101, 102, 103, 105. Tudo aí, ok? Licença aqui, gente. Às vezes é esses scammers que ligam, mas eu tenho que atender. Sabia que era. Já não vou atender mais. Que raiva. Bem, vamos lá. Então, a gente tem aqui essas ordens. Eu tenho mais essas ordens de Ethereum, inclusive de Link aqui também, a 18,44. Não sei se vão chegar. Se não chegar, eu já vendi, eu já estou no lucro. Beleza, eu posso decidir entrar ou vou ter que ter paciência, esperar 2026 que caiam abaixo do preço que eu vendi para recomprar de novo. Mas eu já estou no lucro, ok? Eu já estou no lucro nisso aqui. Mas por que que é bom? Eu estou com caixa, justamente para efetuar as vendas e as compras no momento que eu quero comprar, ok? Que eu quero comprar. Por isso que eu digo a galera, tem que ter caixa, tem que estar pronto para poder você comprar no momento que você enxergar oportunidade aqui de compra, ok? Eu ia mostrar mais aqui na Binance só para vocês verem as posições que eu estava na Binance, mas já está pedindo senha aqui e eu não vou abrir para senha de novo não aqui, ok? Mas vocês já entenderam mais ou menos o que eu quis dizer.
Bom dia, professor. Como acha o Gozen Channel? Vamos explicar detalhadamente lá no nosso... Inclusive tem uma aula que a gente vai passar dada pelo João Criptocampus e também vamos passar a nossa visão do uso do Gozen Channel também, lá no Imersão Cripto, ok? Inclusive, se você não está no Imersão Cripto, eu convido você aí na descrição, pega o link do WhatsApp, entra, que semana que vem está abrindo aí a turma do Imersão, ok? Realmente vai ser uma oportunidade incrível e no grupo já tem, eu acho que 600 pessoas lá esperando o lançamento dessa pré-inscrição. Vamos lá, vamos seguindo aí com a pergunta de vocês aí, ok? Deixa eu botar de novo aqui na tela a pergunta. A gente compra pensando que vai subir. O que acontece só ladeira abaixo. Chega a ser irritante. Você comprar e ver o gráfico só caindo. Exato. Robério, ó, o foco que você tem que ter é longo prazo, ok? Quando eu fiz um vídeo, foram uma série de 4, 5 vídeos que nós fizemos em agosto de 2022, nós trouxemos uma carteira para iniciar as compras em agosto de 2022 e ir com essa carteira até comprando até dezembro de 2025. Nós fizemos esse vídeo, trouxemos esse estudo para a galera e mesmo com essa queda no mercado atual que a gente tem, né, a gente tá com a carteira nesse sentido aqui, ó. A carteira foi investida 9.800, quase 9.900 dólares e hoje ela tem 28 mil dólares, entendeu? Então ela ganhou 18 mil dólares de lucro aqui, quase multiplicou por 3, agora que está tendo queda. Se fosse a semana passada, eu já tinha multiplicado aqui, eu já tinha ganho mais de 20 mil dólares de lucro aqui, com apenas 10 mil colocados naquele período. Então, por que você sente dor quando você escreve isso? Porque você está comprando com o objetivo de vender em pouco tempo. Provavelmente você pode estar utilizando um dinheiro que você precisa no mês que vem, que você precisa daqui a 2 meses ou até na próxima semana. E esse é o grande erro da maioria das pessoas que estão entrando agora no mercado cripto. E eu digo a você, na alta de 2021, eu me lembro como se fosse hoje, em outubro, foi novembro de 2021, uma pessoa que é muito ligada a mim, uma família que é muito ligada a mim, uma pessoa, me escreveu: Sandro, eu tenho um dinheiro que eu posso dispor ele até dezembro, isso era novembro. Qual cripto eu compro? Ou seja, era um dinheiro que ela precisava usar em dezembro, mas o que ela queria era multiplicar esse dinheiro de novembro para dezembro. Eu disse logo a ela: não compre, não entre. Eu não vou dizer nenhuma cripto para você entrar. E imagina o que aconteceu, desde o dia 4 de dezembro foi só ladeira abaixo. Se ela tivesse colocado, sei lá, 100 mil, podia ser que no final de dezembro ela tivesse 80 mil só. E depois euzinho ia ser o culpado. Então, cara, eu entendo essa sua dor, mas leve isso como uma lição. Só use no mercado cripto dinheiro que você possa esperar para poder realizar lucro. Se você precisa desse dinheiro rápido, nem que seja daqui a 6 meses, é um risco muito grande você entrar no mercado cripto, ok? Sandro, parabéns pelo seu conhecimento, top demais seu canal. Quero morar em Braga em 2028 com muito Ether na carteira para montar a melhor pizzaria. Ah, cara, pô, vai ser show de bola. Adoro pizza, irmão. Bom dia, Cabrales. Não adianta querer receita de bolo. Tem que ir acompanhando o mercado e lendo os sinais. Mesmo porque tudo pode mudar em questão de minuto. O pessoal quer alguém para validar. Isso aí, você tem total razão. A gente tem que realmente ter muito cuidado e por isso, até nos meus investimentos, é como eu expliquei, gente. Essas ordens todas que eu mostrei a vocês ali, eu já estou no lucro, certo? Porque eu comprei lá atrás. Eu comprei muito antes do momento. Não foi coisa que eu comprei mês passado ou início desse ano, não. É coisa que eu comprei 2023, 2022, até 2018. Eu ainda tenho altcoin que eu comprei em 2018, eu ainda tenho na carteira. Só que eu posso, com o que eu me comprometi nessas ordens todas que eu coloquei na tela, não vai alterar
a minha questão financeira caso o mercado caia e eu tenha que ficar sentado esperando que Bitcoin, que Ethereum, que Link e BNB, que são as ordens que eu tenho aberta agora para comprar, voltem ao meu preço de recompra. Não tem o menor problema. Eu até disse que eu ia mostrar uma coisa para vocês. Eu marquei uma linha, né? Aqui, deixa eu ver se foi essa linha ou se foi aqui. Não, foi aqui no Gaussian Channel, a linha dos 47 mil. Olha só, o cara que vendeu aqui, quando o Gaussian Channel informou que reverteu a tendência nos 47 mil, no dia 22. Deixa eu tirar o comentário do amigão aqui, só para vocês verem a data exata. Olha só aqui, ó. 22 de março de 2022 aqui, o cara teve que esperar até 10 de fevereiro. O cara teve que esperar exatamente, vou botar aqui porque aqui foi que rompeu mesmo e não voltou mais. O cara teve que esperar 685 dias para poder o preço voltar ao preço que ele comprou. Vamos dizer que ele não vendeu, que ele comprou aqui nessa região. Que para mim é a mesma coisa que está acontecendo de alguém comprar agora. Entendeu? Para mim, enquanto não validar que ainda teremos alta, o cara que comprar ou iniciar um DCA está correndo um sério risco de ficar preso nesse topo e ficar aguardando quase 2 anos para poder respirar e dizer, finalmente, recuperei o capital. Será que você tem tempo para esperar com o dinheiro que você está investindo? É nisso que você tem que ficar ligado, ok? É nisso que você tem que ficar ligado. Sim, eu utilizo no TradeView, mas tem que configurar, Dailton. Isso infelizmente acontece muito mesmo, irmão. Acontece muito. O pessoal não quer assumir a responsabilidade. Professor Sandro, você está quantos por cento dentro do mercado? Por exemplo, eu só desfiz uma operação DeFi na minha carteira, que foram os 15 etéreos que eu tinha na Aave. Todas as outras operações DeFi eu sigo normalmente aqui, ok? Eu sigo normalmente. Inclusive essa daqui tá maravilhosa porque não muda em nada. Euro com dólar, 9.900 dólares aqui. O mercado pode cair, também se subir igual não vai mudar em nada. Mas pelo menos tá me gerando uma taxazinha. Caiu muito o APR, tá horrível o APR, mas eu fico aí dentro. Mas eu não vendi, ó. ENA segue aqui. Então nenhuma das minhas posições DeFi eu vendi. E isso representa, Vitor, uma boa parte do meu capital dentro de pool. Ó, Curve com Ethereum, Ethereum com BNB, a Link aqui eu não vendi. Ó. Isso aqui estava em 17 mil, ó, agora está em 14.600. Mas eu foco de que ainda assim teremos uma pernada de alta. Então, eu não me desfiz das minhas posições, até porque essa daqui é a posição de Curve e Ethereum, que eu pago meu carro. Cada uma tem uma função aqui dentro. Agora, em termos de tokens de hold, eu devo estar fora do mercado mais de 60%, quando eu falo de tokens de hold, ok? Ou seja, naquelas ordens que eu mostrei a vocês aqui, por exemplo, isso aí em várias exchanges, tudo, e fora o que eu ainda tenho dolarizado na carteira, caso falhe o reteste das zonas aqui do Gaussian Channel, eu vou estar podendo comprar mais barato. Então, com certeza, eu estou mais de 60% dos meus tokens de hold fora do mercado. Agora, pool de liquidez, eu só desfiz uma posição, que foi os 15 Ethereum que eu tinha na Aave. Essa sim, eu desfiz. Estou amargando ainda, sim, porque não consegui recomprar ainda. Tá aqui, tô tudo marcado aqui para poder recomprar, ok? Tá tudo marcado para recomprar aqui, mas olha só aqui, o Gaussian Channel de 2 semanas, também no Ethereum. Temos aqui ainda marcado uma boa possibilidade de alta no Ethereum no Gaussian Channel. Ainda não reverteu, ele ainda não veio aqui para a mesma região. Só que eu ainda não comprei os meus Ethereums. Não entrou nenhuma ordem.
Ontem, quando bateu 4.250, quase que eu recomprava. Porque eu vendi aqui em cima. Eu vendi nos 4.395. Aqui. Eu vendi os etéreos em 4.395. E aí, meu amor, foi bom o trabalho? Então eu vendi aqui, ó, 4.395 nessa linha aqui. Ele ainda tá quase, né? Eu posso até comprar agora que eu vou comprar mais barato. Mas não, eu quero comprar aqui abaixo, né? Eu quero comprar abaixo dos 4.181. O ideal para mim comprar é abaixo aqui desse retângulo. Já chegou lá? Não. Então eu tenho que ter paciência e acreditar no meu setup. Vou conseguir ou não, aí já é outra história. Aí já é outra história, ok? Já é outra história. Rapaz, eu não sei não. Vocês estão falando muito aí disso aí. Eu não soube disso não. Quando isso acontece, eu faço o seguinte. Eu venho logo aqui nesse site, que é um site de notícias. E se tiver algo assim, vai estar aqui explicado. Ou nesse, ou UOL, ou você quer algo melhor, você pode ir na CNBC. Ou seja, se tiver algo, vai estar aqui, ok? Se não tiver, cara, ó, pelo amor de Deus, fake news, não. Ninguém aí é mais menino pra estar caindo em fake news, pelo amor de Deus, ok? Pelo amor de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. As baleias estão indo contra as tendências, o mercado vai realmente cair. É, isso aí. Sana, aconteceu comigo. Entrei a mentoria em janeiro e só perdi dinheiro até agora. Entrei em uma mentoria em janeiro e só perdi dinheiro. É lasca, é. Mas é isso, irmão. Já pensei em pedir fazer empréstimo, ainda bem que não fiz. Exato, irmão, exato. É isso que eu tô dizendo. Vocês não podem arriscar, cara. Vocês só podem arriscar se você tem as costas largas para aguentar a pancada. Porque quando o mercado resolve cair, só quem tem as costas firmes pode aguentar a pancada. Se não, cara, vai ter muita gente desesperada aí deixando dinheiro na mesa. Ok? Luiz aí disse, na minha opinião, quem está começando agora, o ideal é aprender DeFi com stablecoin que está pagando muito bem até aprender o mercado. Exato, exato. É perfeito, Luiz, perfeito. Inclusive a gente vai ensinar todos os detalhes, porque é o seguinte, importante, gente, de pool de liquidez com stablecoin, não é simplesmente você pegar qualquer pool de liquidez e colocar e dizer, pronto, agora eu vou fazer com stablecoin. Não. Por quê? Você quer uma pool de stablecoin que pague 1% ao ano? Ninguém quer. Você quer buscar uma que pague 1% ao mês. E é isso que a gente vai mostrar, a estratégia lá dentro do Imersão Cripto sobre como fazer pools com stablecoin, com algumas ações, inclusive com ouro também, que de uma certa forma o ouro é um dos que mais tem ascensão e menos volatilidade aí a gente tem, ok? Então é importante vocês terem essa linha de raciocínio com stablecoin. Por exemplo, ninguém quer pool de stablecoin pagando 1,5% ao ano, como essa. Então você tem que saber entrar, fazer, escolher, etc. Então é muito bom. E Luiz, você falou coisa correta mesmo aí. E a Out-Season, Sandrão. Cara, dependendo da cripto aí, eu espero que você tenha pego, irmão. Eu peguei algumas boas danadas. Vamos dar exemplo aí da Altcoin Season que o nosso irmão perguntou. Primeiro a gente tem uma coisa aqui, ó. Alt Season. Vamos lá. Oh! Quase Alt Season. Quase. A gente precisa que esse número esteja em 75. E já está chegando. Ó. Estamos no ponto mais alto da Altcoin Season que a gente teve este ano agora, né? Para dizer que não foi, ele bateu também os mesmos 61 em janeiro. Então, enquanto o Bitcoin seguir perdendo a dominância dele aqui, indo para os 57%, temos chance de ter a nossa Altcoin Season aí. Só que algumas criptos já deram aí um excelente sinal de Altcoin Season, ok? Eu posso ver algumas aqui que a gente pode dar uma olhada. Olha só, Hype, da Hyperliquid, que nós falamos desse token desde 2023,
acho que foi 2023 ou foi 2024, sobre o airdrop. A gente usou a plataforma, fez tudo, falamos do lançamento, quando lançou a $6, bateu $13, tudo. E aí, por exemplo, eu pergunto ao nosso amigo, sei lá, JJ, tu pegou a Altcoin Season da Hype? Se pegou, irmão, tu meteu 448% no bolso. Outra que também está na nossa carteira, de lucro que a gente fez em 2022. Aqui, ó. Quero ver se o nosso amigão lá pegou. Olha só. Nós compramos ela aqui, ó, de agosto de 2022 até dezembro de 2022. E quem acompanhou fez simplesmente 34, 35, 32x arredondando, se pegar um preço médio. Pô, 32x, imagina. O cara meteu, o sei lá, JJ, meteu 1.000 conto e agora tá com $32 mil. Parabéns, irmão. Parabéns, irmão. Muito bem. Tem outras aí que eu também posso mencionar para vocês. Pendle é outra também que está na nossa carteira lá. E eu estou mencionando só as que estão na nossa carteira, viu? Pendle está na nossa carteira. Trouxemos hypada aqui no início, no treinamento Avengers do DeFi. E o cara que pegou Pendle nesse período chegou a fazer 1.200%, 12x. Altcoin Season, prau, na Pendle. Show de bola. Show de bola, muito bom. Tem outras aí, mas vamos seguir adiante. Senão eu fico mostrando coisas que muita gente pode não ter pego e aí o povo vai ficar chateado porque não conseguiu ganhar o lucro nessas criptos aí, ok? Então é muito bom a gente ficar de olho. Vamos lá. Fala, irmão do Chaka, chama o Augusto para mais um papo reto, por favor. Foi tão legal ele igual Jesus chutando os comerciantes do tempo. Cara, gosto pra caramba do Chaka, gosto pra caramba do Augusto. Tá felizão, né? Com o filhão dele lá, tudo. É muito bom quando a gente se torna pai. Inclusive você que ainda não é pai, não despreze a preocupação do seu pai, não despreze a preocupação da sua mãe, porque só quando você se tornar pai verdadeiro, né? Porque tem uns pais que, pelo amor de Deus, nem merecia, menino. Foi aquele que depositou só a gotinha. Esses aí são horríveis. Mas a grande maioria dos pais são pais que pensam sempre o melhor para os filhos. Então, é muito bom. Vai ser muito bom ver o amadurecimento lá do Augusto Bax após ser pai, né? Isso aí é fantástico. E o Chaka, cara, Chaka é o cara de um coração fantástico. Eu gosto muito, aprendi a admirar bastante o Chaka, mesmo com as loucuras dele. Mas ele faz as loucuras porque ele gosta mesmo da resenha. Mas o Chaka é um cara muito centrado, muito firme, um cara que tem um conhecimento muito grande e principalmente é um cara que tem um coração absurdamente bom, ok? Chaka para mim é um cara que tem coração absurdamente bom. Isso para mim é o que vale. Sandro, como coloco alguém para receber minhas criptos se eu morrer? Gisela, uma das coisas que a gente vai falar lá no Imersão Cripto é sobre a custódia das suas criptos dentro da sua carteira, através da chave privada, seed phrase e principalmente como você deve proteger-se caso você venha faltar. E aí sua família necessita ter acesso, senão vai ser como milhões de bitcoins que hoje estão perdidos justamente por isso. Pessoas que morreram, pessoas que perderam a seed phrase, e a gente vai ensinar tudo isso lá no Imersão Cripto, ok? Inclusive eu vou até aqui, ó, Bitcoin perdidos. Aqui. Olha só, o que é que me respondeu aqui, ó. Bitcoins são considerados perdidos quando se torna impossível acessar a chave privada e dar controle sobre eles, geralmente por esquecimento da senha,
perda de dispositivo, de armazenamento. Estima-se que uma quantidade de bitcoins entre 2,3 e 3 milhões ou até mais estejam perdidos. Tu imagina o que são 3 milhões de bitcoin perdido ao preço de hoje? São 324 bilhões de dólares perdidos porque as pessoas não têm mais acesso à sua chave privada. Ok? Então, a gente vai mostrar isso lá também, viu? Bom dia, qual é o suporte de VSN? Cara, a VSN foi lançada recentemente, a Visio, e essa região dos 14, 15, 16 centavos, para quem está focado em 4 anos, ou pegar um pump, como houve recentemente com a OKB e a Cronos, né, a CRO, esse preço atual tá muito bom. Deixa eu até ver como é que ela tá agora. Aí, 16 centavos, é isso mesmo. Ó, ela foi lançada aqui, ela tem uma região aqui embaixo nos 12 centavos, mas eu diria que essa região dos 15 centavos tá excelente para uma recompra focando a longo prazo aí. Mas focando a longo prazo, ok? A longo prazo. E isso é um alfa que a gente trouxe, né? Um alfa que a gente, analisando que os tokens de exchange sempre tem hypes em algum momento do ciclo do Bitcoin, a Vision é o token agora consolidado da Bitpanda, que é a exchange que tem a maior quantidade de componentes regulamentados aqui na Europa. Se hoje a Europa quisesse tirar todas as exchanges de circulação daqui, a única que sobraria seria a Bitpanda. Então acredito que eles vão trabalhar bastante com esse token e ele foi lançado agora em julho deste ano agora, ok? Julho deste ano. Sandro, já tem uma base quanto vai custar a imersão cripto? Não. Eu tive dando uma olhada, cara. Inclusive, joga aí nos comentários, mais ou menos, quanto você acha que deveria custar o imersão cripto. Eu vi alguns cursos e treinamentos por aí que tem, por exemplo, preços de 1.500, 1.600, 1.800, 997, 1.200, mais ou menos nessa, em reais, né? Isso aí em reais. Mais ou menos nessa faixa. Eu vi entre 997, foi o mais baixo que eu vi, e o mais alto que eu vi, se eu não me engano, acho que é o do Augusto, a 1.500, 1.600 reais mais ou menos aí, ok? Nós, por melhor conhecimento que a gente sempre passe para todo mundo, né? Inclusive quem assistiu a live que o amigão falou aí sobre que tava o Chaka e o Augusto, você vai pegar a referência. Se você não assistiu, assiste esse papo reto, que realmente os nossos conteúdos de treinamento são de excelentíssima qualidade e inspiram a muitos influenciadores a fazê-lo. Não digo nem vocês que são inscritos, mas pessoas que estão hoje fazendo vídeo para o YouTube já participaram dos nossos treinamentos. Então eu sei a qualidade do que a gente faz, só que a gente sempre tem a fama de cobrar barato. Por quê? Porque o meu objetivo é ajudar que todo mundo tenha a possibilidade de estar no imersão. E para ter desconto, só vai ter desconto quem tiver no grupo do WhatsApp e durante 3 dias apenas. Eu vou abrir, dar o desconto, 3 dias acaba o desconto, acabou, tá bom? Canal Cripto atualizou aí para Membro Store, tamo junto. Membro Store é o único membro que recebe conteúdos em vídeo exclusivo, ok? Aí, então vamos lá. Bitcoin pode romper a sua mínima nessa queda? Eu não sei, tapeceiro, qual seria a mínima que você está falando, mas acredito que não, porque a mínima já foi centavos, né? Agora, se você está falando, de repente, de uma mínima aí deste ano, né, de 2025, que foi na faixa dos 74 mil, cara, se ele perde essa mínima, para mim é queda, entendeu? Se ele perde isso aí, depois você volta à live e vê quando eu expliquei sobre este indicador e sobre o Gaussian Channel aqui no Bitcoin, ok? Pega aí esses dois indicadores que eu expliquei, a minha visão, e aí você vai entender
até onde eu acredito que o Bitcoin pode ir, beleza? Qual o suporte para entrar na Sol? Vamos lá. Gente, minha esposa já chegou, tá aqui do meu lado, me esperando pra gente poder comer. Aqui em Portugal já são quase 2 horas da tarde, eu tô morrendo de fome. E eu tô, olha aí, ó, comigo de primeira disse R$ 980, ó. Bom valor, seria o mais barato. Porque o mais barato que ensina o que eu ensino, a quantidade de coisas, desde o início ao intermédio, ao super avançado, com estratégias e tudo, o mais barato que eu vi foi R$ 997, ok? O curso é vitalício ou 1 ano? Assim, o acesso ao treinamento vai ficar aberto na Hotmart o tempo que a Hotmart existir ou permitir que ele fique aberto. Então, se a Hotmart durar 10, 20 anos, ele vai ficar aberto, ok? Agora, só receberá aulas novas até dezembro de 2025. Em 31 de dezembro de 2025, todas as aulas que estão no treinamento ficarão abertas, disponíveis para você poder estudar a hora que você quiser. E eu não vou tirar do ar, ele vai ficar lá na Hotmart, ok? O Alisson disse 650. Cara, seria o mais barato de todos, de longe. De longe. De todos os canais de YouTube, você não encontra nenhum com a qualidade do que eu ensino por R$ 650. Mas é sua opinião. Por isso, vá para o grupo de WhatsApp. Porque é o único que vai ter direito a desconto. Pedrão, tamo junto, Pedro. E para quem é membro do canal, Sano, vai ter pools de stable? Pedro, são duas coisas. Uma coisa é o treinamento, né? O Imersão Cripto, onde eu vou ensinar, aulas são específicas ensinando. No membro, o que eu mostro já é para quem sabe, entendeu? Tipo, eu não vou no membro ensinar sei lá, a abrir uma carteira, a instalar uma carteira, a fazer uma pool de liquidez, passo a passo. Não, eu não vou ensinar. Eu trato na minha cabeça com quem já sabe, entendeu? Eu só mostro oportunidades ou análises, entendeu? Então, assim, não dá para esperar no membros aula como uma aula que eu dou normalmente em um treinamento que as pessoas têm para poder iniciar ou aprender ou até se desenvolver com o conhecimento que já tem. Por isso que eu disse, é para iniciante, intermediário e avançado. Hoje já são mais de 3.800 alunos nos nossos treinamentos. Então, são treinamentos realmente validados, ok, irmão? Tatiane disse 999. O Pedro disse, você acha que lateraliza um pouco antes de retomar a última alta ou vai rolar uma repicada? Pedro, na minha visão, eu até já passei a minha visão. A minha visão é que ainda temos correção, por isso que eu montei aquelas ordens antes da última pernada de alta. Só que não dá para eu cravar nem escrever em pedra, porque realmente eu não tenho como controlar o mercado. Ok? Não dá para controlar o mercado. Sobre Sol, que o nosso amigo me perguntou, eu ficaria de olho nos $186 ou até os 167 como zonas de entrada. Ok? Eu ficaria de olho nessas zonas. Se eu fosse traçar aqui deixa eu tirar aqui. Se eu fosse traçar aqui a caixinha do porquinho buchudo, eu colocaria ela nessa região aqui, ó. Ok? Que tá aí na tela. Assim, a galera quer o link, né? Eu vou colocar o link aí para poder vocês. Entram no grupo, fica lá de boa na canoa. Semana que vem a gente abre a pré-inscrição, ok? Gente, sim, é como eu tava dizendo, minha esposa já tá aqui esperando, então eu vou responder mais 3 perguntas pra gente terminar, tá bom? Esteja vendendo o que? Ethereum? Não dá, irmão. O contrato inteligente ele não mexe assim, não. O contrato inteligente, quando uma pool de Ethereum com dólar, o Ethereum cai, ele vende dólar e compra Ethereum. Entendeu? É
o que o contrato inteligente necessita fazer para equilibrar a pool, para manter a mesma quantidade de dólar e a mesma quantidade de Ethereum para que as pessoas continuem usando essa pool para fazer swap. Tá bom, irmão? Não, Bruno, não tá errado. O problema é que tem pessoas que, primeiro, eu garanto a você que tem estratégias que eu já apresentei nos treinamentos que você nem por perto passou, entendeu? Então, existe sim conteúdos exclusivos. Tem coisa que eu utilizo para mim que eu nunca mostrei a ninguém, entendeu? Tem estratégias, tem análises, tem indicadores, sites que eu utilizo que eu nunca mostrei a ninguém. Agora, a grande questão, Brunão, é que assim, nós temos aqui cerca de 2.000 vídeos sobre cripto. E se a pessoa quiser algo específico, ela vai ter que estar buscando no meu canal ou em outro canal para aprender especificamente sobre aquilo. Entendeu? Quando a gente mostrou como usar a Pendle lá no Avengers do DeFi em setembro de 2023, eu tenho certeza absoluta que, por exemplo, você não sabia fazer isso. Entendeu? Eu não sabia fazer. Eu tive que aprender a fazer. Então, tem muita coisa. Mas, claro, toda e qualquer pessoa tem a liberdade de usar o conhecimento através da busca do Google, do YouTube, para poder aprender. A diferença de um treinamento é que um treinamento condensa tudo. Se não, o Brunão, por exemplo, poderia ser dentista. Ou pelo menos ele poderia, que não fosse um dentista profissional, se tivesse que fazer um canal em alguém em casa, na irmã dele, no pai, na mãe, ele poderia fazer. Basta ele estudar para fazer. Não é assim, né? Então, tá certo e tá errado, Brunão. Tá certo e tá errado. Banguela 777. Sandrão, eu também estou desenvolvendo um curso de DeFi. O que foi mais difícil no seu começo? Banguela, cara, pra mim, a experiência. Tipo, eu comecei a usar DeFi, dito até na live lá com o Chaka, né? O Augusto até comentou que no início do DeFi praticamente era o Caio fazendo Ethereum e eu e ele fazendo na rede Binance Chain e outras redes. Então, o que me levou a realmente aprender foram anos de experiência e de ter a coragem de botar 50, 80 mil dólares em uma pool de liquidez. Eu só consegui isso com a experiência. Então, se eu fosse te dizer o que é mais difícil no seu começo, é você ter essa experiência. Entendeu? Entre erros e acertos. Você vai ter erros, você vai perder dinheiro, você vai ganhar dinheiro, até que você consiga uma estabilidade. Então, eu acho que isso é o mais importante para quem quer desenvolver qualquer tipo de treinamento que você possa querer desenvolver na sua vida. Ah, eu sou bom em fazer cerâmica, como a minha esposa faz cerâmica. Se eu disser a ela, por que você não faz um curso agora? Ela ainda não se sente porque tem um ano fazendo cerâmica. Ela quer aprender mais para poder desenvolver algo que possa ensinar as pessoas. E assim, você é pintor de parede. Ah, comecei a pintar agora, fiz um curso, comecei a pintar. Com 2 meses, você já quer fazer um treinamento para ensinar os outros. Você tem que ter experiência para isso. Então, para mim, a coisa mais difícil foi adquirir experiência. Tá bom, irmão? Exato, treinamento economiza tempo, isso mesmo. Exato. Só gosto de aprender um pouco o que cada um tem que oferecer. Exatamente, exatamente. Cara, eu quando comecei a minerar Ethereum em final de 2017, eu comecei a minerar Ethereum. Eu aprendi a montar a rig de mineração, eu nunca tinha montado um computador. Eu aprendi a instalar programas de mineração, software mais leve, em vez de usar o Windows, usar o Ubuntu, o Linux, para poder a gente conseguir funcionar de forma mais leve o computador
e eu investi só na placa de vídeo, porque não tinha um curso. Se tivesse um treinamento naquela época que eu investi para comprar as máquinas, para eu aprender a fazer tudo, ao invés de eu demorar 4, 5, 6 meses para eu conseguir botar para instalar e toda vez que parava eu tinha que estar buscando uma solução para resolver e às vezes demorava 2 dias, ou 10 dias, ou 15 dias, se eu tivesse feito um treinamento que me ensinasse do zero até o avançado como minerar etéreo, para mim teria sido muito mais fácil. Mas não existia ninguém. Ninguém. Poucos mineravam e ninguém tinha um curso, um treinamento oferecendo. Só tinham vídeos abertos no YouTube. Eu tive que aprender na marra. Aprendi, mas demorou mais tempo. E no demorar mais tempo, sabe o que aconteceu? Eu cheguei a queimar uma rig completa. Acho que tinha 2 ou 3 placas de vídeo, placa-mãe, processador, queimei tudo. Só porque eu troquei o cabo da fonte, usei o cabo que ligava a fonte ao computador, eu usei de outra fonte. Encaixou, show de bola. Quando eu liguei, pum, queimou tudo. Ou seja, o cabo da fonte A tinha as conexões dos positivos e negativos em uma ordem. O da fonte B em outra ordem. Como eu troquei o cabo, porque eu estava com todos os equipamentos soltos, eu perdi toda. Eu nem sabia que isso poderia acontecer. Para mim era como celular. Um cabo de carregador, carrega qualquer celular, né? Se for um USB-C. Mas lá não. Um treinamento teria me evitado esse prejuízo, ok? Mais ou menos isso. Tá bom, gente? Então, ó, Deus abençoe a todos. Aproveita esse sabadão aí, muito juízo na cabeça. A gente tem aí o momento clave agora, chave, clave em espanhol, momento chave para esperar o Bitcoin fazer os movimentos que ele necessita para dar oportunidade da gente entrar. E caso queira comprar agora, saiba que você pode estar comprando próximo de um topo e terá que esperar 2, 3 anos para que volte a esse mesmo valor e você recupere o dinheiro. Então, antes de comprar, pense, eu posso esperar 2, 3 anos para recuperar o meu dinheiro?